Olá, gente bonita que gosta de histórias de crimes reais e investigação criminal. Eu sou Bruna Maishi e te convido a ficar aqui os próximos minutos comigo. E já te convido a deixar o like aqui pra mim, que ajuda muito na divulgação do vídeo. E também a se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Eu vou ficar muito feliz de te ter aqui comigo. Hoje eu vou contar uma história que me tocou bastante quando eu conheci. É a história da vida e obra de Celina Quintanilha. Pega a pipoca e vem comigo. A Celina Quintanilha Pérez nasceu no dia 16 de abril de 1971 em Lake Jackson, estado do Texas, Estados Unidos. Ela era filha de Abraham Quintanilha Jr. e Marcela Samora Quintanilha. E tinha um casal de irmãos mais velhos, Suzette Quintanilha e Abraham Isaac Quintanilha III, mais conhecido como A.B. Os pais da Celina se casaram em 1963 e o pai dela era músico e participava da banda Los Dinos entre 1957 até 1981. Em 1970, a mãe da Celina, Marcela, começou a se sentir mal e o médico disse que ela tinha um tumor grave e precisava operar rapidamente. Eles foram pedir a opinião de um outro médico e aí descobriram que não era um tumor, era gravidez. Só que eles imaginavam que era um menino e tinha até nome escolhido, Mark Anthony. E a surpresa é que 16 de abril de 71 nasceu Celina. Desde pequena, Celina já mostrava que tinha talento para música. Como o pai dela já tinha sido de uma banda, ele estava ensinando os filhos maiores a tocar instrumentos. Então a Marcela tocava bateria e o A.B. baixo. E nisso, a Celina vinha de mansinho e ficava cantando, até que o pai dela viu que ela tinha realmente talento e formou uma banda com os filhos. A banda chamava Celina e Los Dinos, em homenagem aos Los Dinos que o pai dela participou. Nessa época, ele abriu um restaurante chamado Papagaios, que vendia comida mexicana, e as crianças se apresentavam lá. Só que veio uma crise e o restaurante acabou falindo. Então a família se mudou de Lake Jackson para Corpus Christi, no Texas. Eles foram morar numa garagem de um parente, moraram de favor. E aí, o ganha-pão da família era se apresentar por aí, em casamentos, feiras. Eles tinham um ônibus bem velhinho e rodavam por tudo. Nessa época, a banda já era o negócio da família. Eles viviam dessas pequenas apresentações. Só que nessa época, a Celina queria cantar em inglês, porque ela era americana. Mas o pai dela, que era o responsável pela direção da banda, explicou que o povo que morava no Texas, que são de origem mexicana, gostariam de ouvir alguma coisa que lembrasse a terra deles. A música terrana, o Tex-Mix, que é uma mistura de uma música local, lá do interior do Texas, com batidas, melodias mexicanas. Só que a Celina não sabia falar espanhol, mas aí ela se esforçou e aprendeu a cantar em espanhol. Em 1984, quando a Celina tinha 13 anos, ela e os irmãos lançaram o primeiro disco da banda. Só que a Celina sofria muito preconceito, porque não existiam mulheres cantando esse gênero musical, a música terrana, Tex-Mix. Sempre eram vocalistas homens, mas ela foi conquistando espaço com o talento dela, que cantava muito bem e dançava de uma forma única, e assim eles foram ficando conhecidos em toda a região do Texas, no México, além de países da América Latina com língua espanhola. E assim Celina e Los Dinos foram emplacando um disco atrás do outro e crescendo, fazendo shows com o público cada vez maior, fazendo muitos programas de TV e expandindo. Foram trocando de gravadora, até que em 1989, aos 18 anos, ela estrela a campanha da Coca-Cola, que era muito cobiçada. Com tanto sucesso, eles tiram Los Dinos da banda e vira uma carreira solo. Com toda a correria das viagens para os shows, a Celina acabou abandonando a escola e acabou os estudos por correspondência. Mas ela sempre deu muito valor à educação, então sempre que podia ela ia dar palestra nas escolas, incentivar as crianças a estudarem. Em 1991, depois de muito insistir, uma fã chamada Yolanda Saldívar consegue a permissão do pai da Celina para abrir o primeiro fã-clube dela.
Ela alegava, mandava carta, ia atrás, primeiro da irmã Suzette e depois do Abraham. E eles acharam até que era uma boa e autorizaram. Então ela ia ficar responsável por mandar camisetas, bonés, fotos autografadas. E esses fãs pagariam uma taxa mensal. Nessa época, a carreira da Celina explodindo de sucesso, cheia de shows e compromissos. Ela se apaixona pelo guitarrista da banda, Chris Pérez. Só que o pai dela, quando descobriu o namoro, foi totalmente contra. Ele achava que isso ia prejudicar a carreira da Celina. E era uma banda familiar, né? Todo mundo vivia disso. E ele controlava tudo e ficou com medo, tanto dela se tirar o foco do trabalho, quanto do Chris ser um aproveitador, de estar interessado só na fama e no dinheiro dela. Mas ela não se deu por vencida. Continuou namorando escondido, pegou o Chris, foi no cartório e casou escondido em 1992. Ela disse para o Chris que era o único jeito do pai dela aceitar. Só que a Celina tinha um outro dom. Desde pequena ela gostava muito de desenhar roupas. E no início da carreira, quando eles não tinham recursos, ela, a irmã Suzette e a mãe Marcela eram as responsáveis por fazer os figurinos. A Celina desenhava e a mãe dela costurava. Então ela sempre teve o sonho de ter uma boutique de roupas. E aí, no ano de 94, ela resolve botar esse sonho em prática. Ela abre a primeira boutique, que é uma espécie de um ambiente misto. Então, tinha uma loja que vendia as roupas que ela desenhava e tinha um costureiro, um modista que fazia as roupas. E junto ela vendia acessórios, joias, brincos, colares. E nesse mesmo espaço a pessoa podia fazer os cabelos e as unhas. Era um espaço multifuncional. E ela estava muito feliz, só que cada vez mais ocupada. Então essa Yolanda Saldívar, que era aquela presidente do fã-clube, começa a ganhar mais espaço. Porque até ali ela estava fazendo tudo de graça. Toda vez que a Celina precisava de uma coisa, ela estava ali, como uma mãozinha amiga. E aí a Celina cada vez foi precisando mais dela, sabe? Quase como uma secretária. E então resolve contratar ela para gerenciar a boutique. A Yolanda mentiu que tinha experiência com administração, mas ela era uma ex-enfermeira. Nesse tempo ela já estava deslumbrada com essa vida ao lado da Celina. Sabe? Uma simples enfermeira, uma mulher comum, estava vivendo o estrelato. Ela tinha acesso às contas da boutique da Celina. Ela começou a acompanhar a Celina na inauguração da boutique, em vários eventos. Começou a querer controlar quem podia chegar perto da Celina e quem não. Dizem os funcionários da boutique que quando a Celina virava as costas, ela virava um demônio. Que ela ela conseguiu estragar algumas das criações da Celina que ela desenhava, e o costureiro fazia as roupas e ela foi lá e destruiu. A Celina também estava desenvolvendo um perfume, uma fragrância, e parece que ela estragou o protótipo também. Nessa época, a Celina estava ganhando um prêmio atrás do outro. Em 1994, ela ganhou o Grammy como melhor cantora de música latina. E vai produzir seu primeiro álbum em inglês, porque o objetivo era estourar nos Estados Unidos inteiro e na Europa. Nisso ela estava super bem assessorada, ela estava fazendo preparação vocal com o preparador vocal da Madonna. Na vida pessoal tudo ia bem, parece que ela estava planejando ter filhos. O Chris Pérez conta que ela queria ter 5 filhos. Eles tinham comprado um terreno onde ela queria construir uma casa enorme e criar muitos bichos. Além dos cachorros que ela tinha, ela queria um zoológico praticamente. Então a Celina resolve abrir uma outra boutique na cidade de San Antonio, também no Texas. E cada vez mais ocupada, ela não podia nem pensar em aparecer e resolver alguma coisa sobre isso. Então ficou totalmente a cargo da Yolanda. Só que a Yolanda começou a desfalcar, roubar o dinheiro das boutiques. Então o Abraham, pai da Celina, começa a receber denúncias de fãs que pagavam mensalmente o fã-clube e não recebiam o que era prometido. Os brindes, fotos, ingressos para show, porque a Yolanda estava pegando dinheiro e não estava entregando o que tinha que entregar. Além disso, os funcionários das boutiques começaram a reclamar que a Yolanda
os maltratava quando a Celina não estava por perto e que ela estava desfalcando as boutiques. O Abraham chamou a Yolanda para conversar e ela negou tudo. Então ele foi na loja de Santo Antônio e pegou os arquivos, começou a mexer tudo e viu que realmente as contas não batiam e que alguém tinha dado um desfalque. Aí ele contou para Celina. Só que a Celina tinha um coração mole. Ela era muito ingênua e acreditava nas pessoas. E ela não queria acreditar que a Yolanda tinha feito isso com ela. A Yolanda roubou mais de $60 mil das boutiques. Então, com as provas incontestáveis, a Celina e o pai dela demitem a Yolanda. Revoltada com isso, a Yolanda vai e compra uma arma. Mas teve uns relatos que eu li que parece que a Yolanda já tinha comprado ou tentado comprar uma arma anteriormente. Então ela já planejava isso há muito tempo. Só que ela tinha ficado com toda a documentação das boutiques, documentos fiscais, notas e tal. Então ela começa a ligar para Celina pedindo que ela reconsidere, porque obviamente ela não queria perder todo o prestígio que tinha, uma vida não comum ao lado de uma estrela. Em 26 de fevereiro de 1995, a Celina fez um grande concerto no Astrodome. Era um estádio enorme em Houston, no Texas. E ela lotou com 60 mil pessoas. Esse show foi televisionado e foi a cereja do bolo. Ali estava a prova que a Celina tinha vencido. Esse show no Astrodome ficou bem famoso. Mas muita gente não sabe que essa não foi a última apresentação. A última vez que a Celina pisou num palco foi no dia 19 de março de 95, em Bryan, Texas. Apenas pouco mais de 10 dias antes de tudo acontecer. Então, em 30 de março de 1995, a Yolanda liga de novo para a Celina para dizer que vai finalmente entregar os documentos que ela ficou da boutique, porque estava chegando a época de fazer a declaração de imposto de renda, não sei como é que se chama lá nos Estados Unidos, deve ter alguma espécie de Receita Federal. Então, ela vai, mas não vai sozinha, vai com o marido Chris Pérez. Vão lá durante a noite e nisso, na casa da Celina, estava o sogro, o pai do Chris Pérez. E ele faz essa foto, que foi a última foto dela. O Chris fica esperando no carro enquanto a Celina entra no hotel. Só que a Yolanda entrega só parte dos documentos. Mas isso a Celina não sabe. Quando ela entra no carro e dá uma mexida na pasta, ela vê e fala pro Chris que está faltando documentos. E eles precisam disso para declarar o imposto. Então eles vão dormir. No outro dia de manhã, liga novamente a Yolanda dizendo que vai entregar o que falta. E ela fala para Celina que numa viagem que ela fez, ela foi violada. O Chris Pérez ainda estava dormindo e a Celina resolve ir ao hotel Days Inn, onde a Yolanda estava hospedada, sozinha. Quando a Celina chegou, levou a Yolanda no hospital. O médico que examinou a Yolanda disse que não havia nenhum sinal. E a Celina ficou muito revoltada, porque ela tinha mentido para ela de novo. Quando voltaram para o quarto do hotel, elas começaram a discutir. E a Celina disse que não queria mais a amizade dela e que ela teria que se afastar. Nessa hora, a Yolanda, cheia de raiva, pega a arma e aponta para a Celina. E a Celina se vira para tentar fugir, sair do quarto. Quando ela vira de costas, a Yolanda atira. A bala que estava na arma era de ponta oca. Então ela entrou pelas costas da Celina e saiu pelo peito. E causou um estrago enorme, ela perdeu muito sangue. E conforme ela corria, ela perdia mais sangue. A Celina ainda teve forças para fugir, correndo por mais de 100 metros até chegar na recepção do hotel, onde ela pediu socorro, caiu e falou o nome de quem atirou, Yolanda Saldívar, e o número do quarto. Só um detalhe. Quando a Celina saiu fugindo, correndo, a Yolanda saiu de trás apontando a arma, porque ela queria realmente executar a Celina. Em seguida chegou o resgate e a Yolanda se trancou na caminhonete dela no estacionamento e ficou lá por mais de 10 horas, até que chegou a polícia, SWAT e negociadores. Ela ficava com a arma apontada para a cabeça dela, dizendo que ia se matar. O tiro que acertou a Celina perfurou o ombro esquerdo, atravessou o tórax e cortou a artéria que irriga o coração. Quando os paramédicos foram atender ela, viram que o dano era irreversível.
Já no hospital, tentaram reanimar a Celina por 50 minutos. Com tudo, desfibrilador, transfusão de sangue, cirurgia. Abriram o tórax dela, mas a hemorragia fez ela perder todo o sangue. Aí ela teve uma parada cardíaca e respiratória. Teve uma versão que o pai dela, como é testemunha de Jeová, não teria autorizado a transfusão de sangue. Mas isso não ficou provado, porque na verdade quando ele chegou ela já teria falecido. Na verdade colocaram 6 bolsas de sangue, mas elas não foram para o sistema sanguíneo dela. O sangue derramava, se perdia. As veias dela tinham colapsado por falta de pressão e por ter perdido muito sangue. Enquanto isso, os negociadores mandaram um telefone para a caminhonete para se comunicar com a Yolanda. Ela botou a arma na cabeça e repetia que tudo foi um acidente. Só que isso já foi desmentido pelo funcionário do hotel que viu ela correndo atrás da Celina com a arma em punho. E a polícia não queria que a rádio divulgasse que a Celina não estava mais viva, porque nesse caso não teria mais motivo para a Yolanda se entregar. Enquanto isso, o pai da Celina, Abraão, estava esperando por ela no estúdio, porque ela estava gravando o disco dela em inglês, que era o sonho da vida dela. E nesse dia ela ia gravar uma música. Enquanto isso, o marido dela, Cris Pérez, tinha ido a uma feira buscar tubarão, porque a Celina ficou de fazer o prato preferido do Cris no almoço. Quando a Celina foi resgatada, deixou cair um anel que ela segurava na mão. Foi um anel que a Yolanda deu para ela, em sinal da amizade. E quando elas discutiram, parece que a Celina tirou esse anel e ia devolver para a Yolanda. Só que a história real é que todos os funcionários das boutiques se reuniram, cada um deu um pouquinho de dinheiro e eles compraram o presente para a Celina. E a Yolanda deu como se fosse presente dela. Bom, a essa altura a gente já tem uma ideia como é a mente da Yolanda, né? Durante as quase 10 horas que ela ficou trancada na caminhonete, com a arma apontada para a própria cabeça, ela dizia sem parar que foi um acidente, que ela queria tirar a própria vida e não a da Celina. Mas quando ela se entregou e mais calma estava na delegacia, aí sim ela revelou no interrogatório que estava com ódio da Celina por ter demitido ela. A morte da Celina causou uma comoção no país inteiro, no México e em vários países latino-americanos. Os fãs fizeram uma vigília e mais de 30 mil pessoas compareceram. Grandes estrelas vieram a público expressar o seu pesar, como Madonna, Julio Iglesias, Thalía. E agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades. A Thalía, por exemplo, que participou de vários programas de TV com a Celina, contou que uma vez encontrou ela no camarim e perguntou se o cachorrinho da novela Marimar falava mesmo de verdade. Essa atitude mostra muito o jeito da Celina, brincalhona e super ingênua. Outra curiosidade é que a Selena Gomez tem esse nome em homenagem a Celina. A gente escreve Selena, mas o nome dela se pronuncia Celina, Celina Quintanilha. E a Selena Gomez conta que os pais eram fãs, colocaram esse nome dela e depois de famosa, a Selena Gomez até regravou uma música da Celina, Biri Biri Bam Bam. Outra curiosidade é que a Beyoncé era fã da Celina. Ela era uma garotinha bem pequena quando conheceu a Celina. Ela estava com a mãe dela caminhando de mão dada quando passou pela Celina. Mas ela ficou tão impressionada e assustada, embasbacada, que ela não falou com a Celina. Ela só acenou, deu um tchauzinho e a Celina correspondeu. E os feitos da Celina não foram poucos. Ela também vendeu mais de 80 milhões de discos no mundo inteiro. A Celina foi eleita pela Billboard a melhor cantora dos anos 90 e a maior artista latina da década, sendo uma das artistas femininas que mais vendeu na história da música. Durante o velório e enterro da Celina, consta que mais de 60 mil pessoas compareceram. Só que eu vi uma entrevista do pai dela contando que naquele livro de assinaturas que fazem das pessoas que comparecem ao enterro, tinham 75 mil assinaturas. E ele disse que muitas das pessoas que compareceram não estavam sozinhas. Tinha por média de 2, 3 pessoas por família. Então que o número seria bem maior. Aconteceu um fato bem triste também, que correram boatos de que, na verdade, o caixão da Celina estava vazio. Então a família, para comprovar que ela estava morta ali, resolveram expor o caixão, abri-lo.
Então, além de todas as pessoas que compareceram terem acesso, né, ao caixão aberto, foi fotografado. Então essas imagens correm pela internet até hoje. É óbvio que eu não vou trazer isso aqui para vocês, porque o intuito do canal não é esse. É contar uma história real e prestar homenagem à história da vítima. George W. Bush, que era o governador do Texas na época, declarou o dia 16 de abril o dia de Celina no estado do Texas. Ela ganhou uma estátua de bronze em tamanho real em Corpus Christi, a cidade que ela vivia. Poucos meses depois que a Celina partiu, foi lançado o álbum póstumo Dream of You, que vendeu horrores, e ele estreou no topo da Billboard. Alguns meses depois começa o julgamento da Yolanda, e nesse julgamento teve problemas desde o início. Tinha muitas ameaças de gente que queria tirar a vida dela, de pessoas, de gangues mexicanas, de fãs. E por questão de segurança, o julgamento foi transferido para Houston, a capital do Texas. Depois de ter confirmado na delegacia que ela estava realmente com raiva da Celina e atirou com ódio porque foi demitida, porque a Celina não queria manter mais uma amizade com ela, no julgamento ela voltou com a história do tiro acidental, que ela não tinha intenção de tirar a vida da Celina. E durante esse julgamento apareceram histórias escabrosas. Uma funcionária da boutique relatou que quando ela foi na casa da Yolanda, aquilo lá parecia um altar para a Celina. As paredes eram tomadas de foto da Celina. Tinham velas, como se fosse uma adoração, como se a Celina fosse uma santa. Doentio, né? E os funcionários da boutique confirmaram aqueles relatos de que realmente ela tentava, além de maltratá-los, boicotar as criações da Celina. O desenhista disse que ela estragou um monte de desenhos dele, além daquele protótipo de perfume que a Celina ia lançar. A Yolanda ficou lá alegando inocência, mas os promotores confrontaram ela perguntando: se tu era uma enfermeira treinada, por que não ligou para o 911 e nem tentou socorrer a Celina? Outra alegação dos advogados é que a arma Taurus modelo 85, calibre 38, precisava de 11 libras de pressão no gatilho. Ou seja, ela só ia disparar por vontade própria e não um tiro acidental de um dedo que resvalou e foi lá no gatilho. Um fato curioso: depois do julgamento, a arma sumiu. E ela foi encontrada na gaveta do escritório de uma jornalista chamada Sandra O'Bale. E a jornalista disse que não sabia que tinha a arma ali com ela. Essa arma foi desmontada e as peças jogadas na Baía de Corpus Christi em 2002. Uma funcionária do hotel chamada Norma Martinez também testemunhou. E ela relata que enquanto a Celina corria os 100 metros fugindo da Yolanda, a Yolanda vinha atrás com a arma em punho. E enquanto a Celina gritava socorro, ela chamava a Celina de um palavrão que começa com V. Então, no dia 23 de outubro de 1995, a Yolanda Saldívar foi condenada à pena perpétua com condicional em 30 anos. Em 2025, ela pode pedir a liberdade provisória. Tomara que não saia. E acho que todo mundo fica se questionando qual foi o motivo real da Yolanda ter tirado a vida da Celina, né? Foi por inveja, porque a Celina era bonita, talentosa, rica e famosa? Talvez. Foi por raiva, ódio de ter sido pega roubando e demitida? Talvez. Foi porque ela era apaixonada pela Celina e não aceitou se afastar dela? Talvez também. Na verdade, eu acho que foi um misto de tudo. Porque ela era completamente fanática, visto que a gente já sabe que ela criou um altar para Celina e queria controlar quem chegava perto dela, mas acredito que também teve muita raiva por tudo que ela ia perder. A MAC Cosméticos lançou uma linha em homenagem a Celina. A Celina também ganhou uma estátua no Museu Madame Tussauds e também virou boneca. Em 1997, a Jennifer Lopez protagonizou o filme Celina, que contava a história de vida dessa cantora tão amada. Após 10 anos do falecimento da Celina, aconteceu o concerto Celina Vive. Eles lotaram o auditório de fãs e grandes personalidades se apresentaram prestando homenagem a Celina. Esse evento foi transmitido ao vivo pela TV e foi o evento televisivo em espanhol mais visto da TV americana.
e o mais visto por adultos entre 18 e 34 anos, independente do idioma. O marido da Celina, Cris Pérez, escreveu um livro contando a história de amor dos dois. O nome do livro é Para Selena com Amor. O Cris Pérez casou novamente, teve um casal de filhos e depois de um tempo se separou. Hoje ele ainda toca e se apresenta pelos Estados Unidos. E a família abriu um museu com todas as lembranças da Celina. Dá para ver os figurinos, objetos pessoais, até o carro dela tá lá. As boutiques da Celina foram fechadas. Até hoje a Celina é considerada a rainha do Tex-Mex, a música terrana. Em 2015, quando fez 20 anos do passamento da Celina, a Jennifer Lopez fez uma homenagem para ela no prêmio Billboard da música latina e cantou ao lado dos irmãos da Celina e do marido Cris Pérez. Em 2017, Kim Kardashian e Demi Lovato se fantasiaram no Halloween de Celina. No ano passado, em 2020, a Netflix lançou a série Celina, em comemoração aos 25 anos de falecimento da cantora. Comemoração não, né? Na lembrança do acontecimento, para celebrar a vida e a obra da Celina. Um fato curioso sobre mim em relação a Celina é que eu conheci essa história em março de 2020, exatamente quando completavam 25 anos do acontecimento. E desde aí eu comecei a pesquisar as músicas da Celina e adoro até hoje. No meu carro eu só escuto Celina, eu começo o dia escutando Celina e termino meu dia escutando Celina. E a gente começa a entender como ela foi e é até hoje tão amada por ser um ser, além de uma excelente cantora e dançarina maravilhosa, ser um ser tão ingênuo, simples, divertida, com uma luz que não se encontra por aí a todo instante. A primeira temporada da série, quando estreou, eu devorei no primeiro dia de estreia. Eu fui dormir 7 horas da manhã porque eu assisti toda. E esse ano saiu a segunda temporada. Quem não assistiu ainda, eu indico, a série é maravilhosa. A Celina tem fãs pelo mundo inteiro e até hoje ela é muito celebrada. A obra dela é imortal. Eu quero muito agradecer vocês que estiveram até agora comigo aqui. Me desculpe se a luz ou o áudio não estavam muito bons, porque eu estou aprendendo ainda a mexer nisso. E convido vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas histórias. E vocês já conheciam a história da Celina Quintanilha? Me contem nos comentários se tem alguma coisa que eu falei que não está preciso, alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou corrigir. Vai ser de grande importância para o canal. Essa história me tocou demais e eu fico muito abalada pensando em tudo que ela teria construído ainda. Ouvindo especialistas falando que ela seria a nova Madonna. Seria tão grande ou maior que Jennifer Lopez e Shakira. Com certeza ela teria conquistado o mundo. E é muito triste pensar que ela foi tirada da gente no auge, no melhor momento da carreira. É tão absurda essa história, é muito absurda. É difícil a gente aceitar, né? Muito difícil. Mas então é isso, esse vídeo é uma homenagem a Celina Quintanilha, a família Quintanilha. Eu não vou cortar, desculpem. Eu não vou pedir desculpa por ser quem eu sou. É uma homenagem a Abraham Quintanilha, Marcela Quintanilha, Suzete Quintanilha, A.B. Quintanilha, Cris Pérez, a todos os familiares, amigos da Celina e a todos os fãs do mundo inteiro. Muito obrigada e até o próximo vídeo.